Durante a trajetória do estudante, a gente passa por muitos fracassos, por muitas dificuldades, e tudo isso leva a gente a não acreditar em nós mesmos. E no final, a gente vê que o trabalho nada mais é do que o caminho para o sucesso, né? O Gilberto, durante todo esse tempo, ele me ajudou muito, sempre me acompanhando, sempre me ajudando, sempre me dando muitos conselhos. E eu acho que esse é o grande diferencial dele. E ele vem caminhando! Esse ano eu passei em 3 faculdades, inclusive a última que eu passei em primeiro lugar. E eu não tenho dúvidas de que sem o aprendizado que eu tive com o Gilberto, com as técnicas que ele me passou, eu não teria alcançado esse resultado tão rápido. Não sabia estudar. Eu comecei a aprender como se estuda e passei a entender que qualidade é sim muito mais importante que quantidade. Comecei sim a ver meu desempenho aumentando, comecei a entender matérias que até então para mim pareciam um bicho de 7 cabeças. Eu aprendi a me organizar, eu acho que foi essencial, porque os outros anos que eu fiz, mesmo que eu estudasse muito, eu estudava errado. E às vezes eu não tinha tanto repetição no meu estudo, então a repetição acho que foi essencial, é uma coisa que eu vou levar para a faculdade. Eu acho que as técnicas de estudo foram o essencial para essa aprovação. Quando a gente tem planejamento, a gente não deixa nada para trás, a gente descobre nossas lacunas. E isso que é o diferencial da aprovação. Assim, o Gilberto, para mim, foi uma pessoa primordial. Sem ele, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Bem-vindo à jornada da aprovação. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gilberto Augusto. Eu criei uma série de 3 vídeos para te mostrar todos os passos necessários para você conquistar sua tão desejada aprovação ainda esse ano. Eu sou Learning Coach, dono de uma escola, o COP, Colégio Prepara Enem, e minha missão é transformar a vida dos estudantes. E é claro, dar a eles a tão sonhada aprovação. Se você ainda não assistiu os vídeos 1 e 2, recomendo muito que você pause esse vídeo e vá lá assistir os vídeos 1 e 2. No vídeo 1, eu falei sobre como construir um planejamento de estudos altamente personalizado, ou seja, condizente com a sua realidade. Eu falei sobre metas de estudos, tarefas, materiais, métodos, uma série de coisas que você precisa aprender para conquistar a sua sonhada aprovação esse ano. No vídeo 2, eu te ensinei meu arsenal de métodos. Como escolher os métodos específicos para cada disciplina, levando em consideração extensão da matéria, nível de dificuldade e os pesos de cada disciplina. Portanto, para agora e vai assistir os vídeos 1 e 2 se você ainda não assistiu. Bom, mas se você já passou por essa fase, eu quero te agradecer primeiro pelas centenas de comentários que deixaram nos vídeos 1 e 2. Eu acho que eu consegui responder quase todos, eu fiz o possível para responder todos, mas enfim, muitas perguntas, eu tive a oportunidade de conhecer centenas de pessoas do Brasil inteiro e isso me deixa muito contente, muito feliz. Nesses 10 anos de experiência, atendendo milhares de alunos, eu pude chegar a uma conclusão. Qualquer estudante é capaz de passar no vestibular. Independente se o curso é medicina, direito, engenharia, independente se a universidade é pública ou privada, enfim. Você que está aí me assistindo é sim capaz de passar no vestibular dos seus sonhos. E isso não é propaganda barata não, tá? Eu já pintei um MED na testa dos mais diversos tipos de estudantes. Estudantes provenientes de escola pública, escola privada, mães de família, pessoas que abandonaram um curso superior e voltaram para o cursinho para prestar para outro curso. Uma pessoa que venceu o câncer, foi o caso da Vanessa, com 35 anos de idade, depois de 4 graduações, ela ainda teve força de encarar um cursinho e realizar a tão sonhada aprovação dela no curso de medicina. Primeiro ano de cursinho, eu tive muitas dificuldades. Eu achei que nunca ia chegar a minha hora. Eu sempre estudei muito, só que assim, eu não me via passando. A parte mais difícil do cursinho, eu acho que é quando você chega no domingo e você quer descansar e você fala, não posso. Hoje eu tenho que estudar e amanhã também, depois também, talvez sábado tem simulado. Você não tem um descanso na sua cabeça. Eu sempre enxerguei o vestibular, na verdade, como um muro que eu tinha que ultrapassar. E cada vez que eu tentava ultrapassar esse muro e dava com a cara nele, era muito difícil voltar. Gente, não desista, sério, é muito bom essa sensação de você ter conseguido, passar por tantas dificuldades e no final você vencer. É muito bom essa sensação. A desistência vem quando você cansa, só que você precisa de um propósito maior do que o cansaço. É uma sensação que eu acho que só quem passa por ela sabe.
Não existe uma palavra que eu possa te descrever. Tipo, se eu dizer que eu tô feliz, é pouco. Se eu disser que eu tô extasiada, não chega perto. Eu não sei, não existe algo que possa ser descrito, sabe? Então, no final das contas, todos eles conseguem. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas no final todo mundo consegue aquele MED lá na testa. E o maior segredo disso é não desistir, isso é muito óbvio. Quando você exclui do seu vocabulário a palavra desistência, o sucesso é inevitável. Só que você sabe muito bem que não é bem assim, né? Existem muitos estudantes que desistem sim dessa jornada, principalmente quando eles não conseguem bons resultados rápido. Eles não têm muita paciência de continuar tentando, é por isso que eles aniquilam o sonho deles. E passam até mesmo vivendo os próximos 50 anos de vida de maneira muito infeliz. E eu falo muito isso para os meus alunos, esse investimento de 1 ano a mais para buscar o curso que você sempre sonhou é muito importante. Quando você coloca na balança, é 1 ano que vai te gerar 50 anos de muita felicidade, fazendo aquilo que você sempre sonhou. Agora, se você não quiser ter esse 1 ano a mais, chances são que você vai para um curso mais fácil, para a sua segunda opção, para viver 50 anos de muita infelicidade. Mas por que será que alguns estudantes desistem e outros não? Alguns estudantes gastam rios de dinheiro com vários anos de cursinho, livros, apostilas, cursinhos online específicas e ainda assim não conseguem passar. Porque não adianta absolutamente nada ter várias opções de estudo se você não sabe como estudar. Não é simplesmente o que você faz ou quanto você faz, mas é como você faz. Existia um grande ex-presidente norte-americano e ele tinha uma frase que era muito legal, era o Abraham Lincoln. Ele dizia o seguinte, que se ele tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, ele passaria 6 horas afiando o machado. E é isso que acontece com vários alunos, eles têm um machado cego, eles ficam lá batendo naquela árvore milhares de vezes e ela não cai. E de duas uma, ou ele vai ficar lá batendo durante anos, até que uma hora ela resolve cair, ou simplesmente essa árvore talvez nunca caia. Ele vai lá no 3º ano do ensino médio dele, por exemplo, estuda demais a conta e no final do ano ele presta 8 vestibulares, não passa em nenhum. Aí ele vai pro cursinho, tem todo aquele choro todo, naquele trauma de não ter passado, vai pro cursinho. Aí naquele 1º ano de cursinho ele presta mais 8 vestibulares, não passa em nenhum de novo. Aí ele vai pro 2º ano de cursinho, presta mais 8 vestibulares, não consegue passar em nenhum de novo. E no 3º ano de cursinho ele presta mais 8 vestibulares e consegue passar em um. Fica muito mega power feliz, raspa a cabeça, pinta de média, aquela festa toda. Só que para pensar comigo. Ele prestou 32 vestibulares. Ele foi 31 vezes reprovado. É isso que eu chamo de aprovação por insistência. E você precisa escolher qual tipo de aprovação você quer esse ano. É aprovação por insistência? É ter que prestar uma dezena de vestibulares para conseguir passar? Ou ter um foco, ter um sonho e conseguir realizá-lo? Imagina só, 31 reprovações. Imagina a quantidade de dinheiro, tempo e energia que essa pessoa gastou. E o pior é de não conseguir ver o nome na lista de aprovados. A família perguntando, os amigos mandando mensagem e nessas horas a única vontade que a gente tem é de ficar trancado dentro do quarto chorando sem conversar com ninguém. E o que mais dói é imaginar que tem que começar tudo do zero de novo. Mais um ano de cursinho, mais despesas, as mesmas matérias. E são nesses momentos que a desistência vem. Aquela vontade de abandonar tudo toma conta de você. E olha que eu falo isso por conhecimento de causa, tá? Eu já passei por tudo isso. E já acompanhei milhares de estudantes que tiveram essa mesma história. Mas tanto eu quanto eles tivemos nossas vidas transformadas pelo poder do método. Planejamento de estudo é você saber o que você vai estudar, quando você vai estudar e em que quantidade. É você ter tudo pronto na sua cabeça para você simplesmente só fazer, não ter que perder tempo fazendo algo que não ia ser tão produtivo para você igual o que você faria com o planejamento. Né? Então, o planejamento de estudo é essencial, tanto no tempo, tanto no norte das matérias, tanto uma organização. Uma organização é primordial. Eu aprendi a organizar tudo, né? As matérias que eu ia estudar, o horário de aula, do que eu ia ter que revisar, do que não. O tempo do simulado também, o tempo para fazer redação. Com método de estudo, né? Porque eu não tinha método nenhum de estudo. Como não tinha prova, eu passei a estudar pro vestibular, então tudo eu voltava pro vestibular. Seguir um horário de estudo é a melhor coisa que tem, porque eu durmo aliviada, entendeu? Eu sinto que eu fiz a minha missão do dia. Tem técnicas para fazer resumo, não é só copiar o que você pega do livro e cuspir no papel de uma forma resumida, tem um jeito certo e tal. Então, estudar por livro, aprendi muito a estudar por livro por aqui. Eu sempre fui a pessoa que nunca acreditou em mim mesma, sempre falava, não, tem gente melhor do que eu, não sou boa o suficiente. A partir do ano que eu comecei a acreditar em mim e falar, não vai dar certo, agora eu consigo, foi o ano que eu passei.
Legal, né? Todo mundo feliz. E o mais interessante é que hoje em dia eles já vão nas festas de família sem nenhum tipo de preocupação, né? De alguém chegar e perguntar: e aí, já passou no vestibular? É chato pra caramba isso, né? Eu sei como é que é. Eles agora vivem um sonho que eles sempre desejaram. E o que me deixa mais orgulhoso é de receber um monte de mensagens deles falando assim: Gilberto, eu continuo usando seus métodos ainda na faculdade. Como essa mensagem aí do Arthur que você está vendo agora. E ele fala que já está na faculdade de medicina e mesmo assim está construindo o caderno igual eu ensinei, aplicando as técnicas de resumo, de revisão, enfim. E isso me deixa muito feliz. Acho que o Prepara Enem, o diferencial dele é ensinar o aluno a colocar um planejamento de meta, ensinar a bater, ter um acompanhamento regrado todo ano. E graças a Deus eu entrei no cursinho certo, outros cursinhos não funcionaram para mim. Meu ensino médio eu não era um aluno que estudava, não tinha uma rotina grande de estudos. Mas graças a Deus, com o acompanhamento do Gilberto, do público, o mapa de estudos, o GTP, tudo, 2016 foi um ano ímpar para mim. Você que acompanha os meus vídeos já sabe disso, já falei diversas vezes sobre isso. Sucesso não é dinheiro, sucesso não é fama, sucesso não é reconhecimento, sucesso é verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas. E essa é a minha missão, transformar a vida de cada estudante e entregar para ele o grande sonho da vida dele, que é o sonho da aprovação. E se você quiser se inspirar um pouquinho neles, é só depois ir lá no meu canal do YouTube, são centenas de vídeos extremamente emocionantes que vão te motivar cada vez mais a não desistir do seu sonho. Eu recebo diariamente centenas de mensagens de todo o Brasil, de estudantes dizendo que assistem os meus vídeos e eles que despertaram novamente a chama que estava apagada. E isso é o que me motiva de diariamente postar vídeos para vocês. Eu não sei se você já conhece a minha história, mas desde os 14 anos o meu sonho era ter uma escola. Eu sempre acreditei que a educação é a maior ferramenta de transformação do ser humano. E minha meta era essa, eu queria ter uma escola, eu queria ser professor e eu busco isso desde os 14 anos de idade. Com 24 anos eu consegui abrir essa escola, COP, Colégio Prepara Enem. Já são 4 anos de existência, milhares de aprovações nos principais vestibulares do país e isso me deixa muito feliz. Só que nem sempre foi assim. No meu terceiro ano, a gente escutava muito aquele velho mito, né? Que é só de sentar a bunda na cadeira e estudar que realmente você vai conseguir passar. E quando me falaram que era só estudar muito, que eu ia conseguir minha aprovação, eu simplesmente coloquei na cabeça que eu tinha que ser o estudante que mais estudaria na escola. E eu coloquei uma meta de 12 horas de estudo, acredite ou não. Eu estava de 2 da tarde às 2 da madrugada. Na primeira semana deu certo, na segunda semana já trancos e barrancos, na terceira semana eu comecei a dormir em cima dos livros. Afinal de contas, só dormia 3 horas e meia por noite. Só que eu tinha uma meta, eu não poderia diminuir aquelas 12 horas por dia. Logo comecei a fazer o quê? Você deve saber muito bem, né? Comecei a tomar café, depois cápsulas de cafeína, depois pó de guaraná, depois Ritalina e até que no auge eu tomava comprimidos de adrenalina, isso mesmo. Chegou um momento que eu já tomava isso tudo junto e o que eu ganhei com isso não foi uma aprovação, tá? O que eu ganhei a princípio foi uma gastrite, depois sérios problemas de ansiedade e até que chegou um momento que eu já não consegui mais nem direito ir para aula. Meu cérebro não descansava mais, meu emocional completamente desequilibrado e é claro, eu não consegui passar no vestibular no final daquele ano. E foi nesse momento que eu te falei que eu me tranquei num quarto escuro, comecei a chorar muito, até que um momento meu pai entrou no quarto e eu falei: pai, eu dei o meu melhor, o que eu posso fazer de diferente para conseguir essa aprovação? E enfim, eu não tinha as respostas para isso. E no outro ano eu tive que ir, como qualquer outro reprovado, para o cursinho, né? E no cursinho eu comecei do mesmo jeito. Já no primeiro mês eu estudava demais a conta, voltei a tomar todos aqueles remédios e vi que minhas notas do simulado nem eram as melhores da escola. Talvez eu era o cara que mais estudasse na escola, mas minhas notas não eram condizentes a toda aquela ação. E chegou o feriado do carnaval e eu estava muito decepcionado com isso. Só que eu queria achar uma resposta para aquilo. Daí eu fui para a internet pesquisar uma série de coisas e, acredite ou não, foi o feriado mais transformador de toda a minha vida. Eu estudei profundamente alguns assuntos relacionados com programação neurolinguística, técnicas de memorização, qual o poder do sono para o seu aprendizado, como é que o seu cérebro funciona, o que é gerenciamento de rotina, produtividade, inteligência emocional. E eu vi que todas essas áreas eram fundamentais para a minha performance nos estudos. E dali para frente eu comecei a aplicar essas técnicas. E o resultado foi instantâneo. Minhas notas começaram a aumentar drasticamente e no meio do ano eu passei no vestibular dos meus sonhos. E naquele exato momento eu tomei a decisão da minha vida. A minha missão seria ensinar isso para o máximo de estudantes que eu conseguisse. É por isso que nesses últimos 10 anos eu fui buscar novos conhecimentos e me aprofundar naqueles que eu já tinha conhecido lá no carnaval. Acredite ou não, eu já investi mais de 67 mil reais nos mais diversos cursos que você imaginar. Métodos de estudos, técnica de memorização, produtividade, gerenciamento de rotina, inteligência
inteligência emocional, enfim, a lista é longa. E hoje é isso que eu passo para os meus alunos. Eu falo para eles que não é só sentar a bunda na cadeira e ficar lá estudando durante horas e horas e mofando no cursinho. Acredita em mim, existe um caminho muito mais rápido de você alcançar a sua aprovação. E é por isso, inclusive, que você está aqui me assistindo. A jornada da aprovação, que é o planejamento de estudos de 90 dias com tudo que você precisa estudar até o Enem, é uma parte desse caminho. Algumas outras partes eu até ensino lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue, é só me seguir lá, Gilberto Augusto. Eu dou uma série de dicas de estudos muito interessantes que vão te ajudar a aumentar sua performance de aprendizado. E o mais interessante é que eu consegui condensar esses 10 anos de muita experiência de treinamentos e acompanhando milhares de estudantes diferentes em um único curso, o Profissão Estudante, que é meu curso 100% online, talvez você já conheça. Gilberto, mas por que um curso online se você já tem uma escola presencial com 1000 alunos? Bom, o que eu mais acho legal de um curso 100% online é que você pode fazer onde quiser, quando quiser, pelo seu computador, pelo seu celular, revisar várias vezes a mesma aula e fazer no seu próprio ritmo. O curso presencial às vezes não dá para fazer isso. É por isso que eu investi 6 meses da minha vida só para gravar essas aulas para vocês que me acompanham. Na minha escola, por exemplo, eu dou aula de Química, né? Se eu fosse pegar as minhas aulas de Química mesmo para ensinar todas essas técnicas para os meus alunos, chances são que eu ia atrasar na matéria, porque não ia dar tempo, eu ia perder várias aulas para ensinar isso. É por isso que o curso online é muito melhor. Inclusive nos comentários muita gente perguntou se ainda dá tempo de fazer parte dessa turma exclusiva do Profissão Estudante. Afinal de contas eu tenho uma página no Facebook, tenho um canal no YouTube, são milhares de estudantes, só que existe sim uma turma exclusiva que eu acompanho inclusive esses meninos dia a dia pelo WhatsApp. Gilberto, pelo amor de Deus, eu não aguento mais bater na trave, me fala como é que vai ser essa turma do Profissão Estudante. Olha só, a turma do Profissão Estudante de agosto, além de todas as táticas, estratégias, métodos de estudos que eu vou te ensinar, nós teremos a Jornada da Aprovação. E para esses alunos da turma exclusiva do Profissão Estudante, que é uma turma bem pequenininha mesmo, eu vou ser o responsável por montar esse planejamento. Eu quero personalizar o máximo possível ele para você, de acordo com as suas dificuldades e os pesos de cada disciplina de acordo com o seu curso. Eu não posso simplesmente entregar um planejamento e achar que você vai dar conta de seguir ele sozinho. Só que olha só, além da jornada, que são esses 90 dias de planejamento com tudo que você precisa estudar, o que a gente tem nesse treinamento? No módulo 7, por exemplo, você vai aprender comigo como montar um planejamento de estudos eficaz e condizente com a sua realidade, de tal forma que você consiga organizar corretamente tudo o que você precisa estudar no dia e ao longo da semana. E ainda nos módulos 34, 35, 36 e 37, é muita aula mesmo, eu vou diferenciar para você como é que é um planejamento de estudos para quem faz ensino médio, estuda em um cursinho para vestibular ou estuda sozinho em casa, isso mesmo. Muita gente que me acompanha estuda sozinho. Do módulo 15 ao 33, você vai aprender comigo os mais poderosos métodos de estudos, que potencializarão sua memória e sua inteligência, gerando mais aprendizado com menos esforço em menos tempo. Do módulo 61 a 65, você vai aprender comigo a tão procurada inteligência emocional. Técnicas e ferramentas surpreendentes que vão te ajudar a diminuir sua insegurança, controlar sua ansiedade e exterminar de vez seus traumas e medos. Do módulo 8 ao 13, falaremos sobre gerenciamento de rotina e produtividade, com estratégias poderosas que vão acabar com a sua indisposição, aumentando seu foco e sua disciplina nos estudos. Das 52 a 60, você vai aprender técnicas e ferramentas que vão aumentar sua atenção e concentração nos estudos, durante a aula e na hora de fazer as provas. Técnicas excelentes que vão ajudar muito, principalmente quem tem déficit de atenção. E alguns desses módulos vêm com algumas ferramentas para você fazer o download, como o CARD, por exemplo, que é o cartão de acompanhamento e revisão do desempenho. Toda semana eu vou te mandar um novo simulado tipo Enem com resolução. Então toda semana você vai fazer um simulado para mim e vai anotar nesse card as suas notas em cada área do conhecimento. Quantas questões você acertou em ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens. Eu preciso saber disso para te ajudar. Seus erros são fundamentais para o meu acompanhamento com você. O GTP, por exemplo, que é o gerenciador do tempo de provas, eu vou te ensinar como montar uma estratégia altamente eficiente para você jamais perder tempo na hora de uma prova e chegar lá no final, nos últimos 5 minutos, ter que chutar as últimas 10. A roda da aprovação é a primeira ferramenta que você vai preencher para mim. É uma ferramenta analítica que você vai analisar quais são as suas habilidades e lacunas. Quais são seus pontos fortes e fracos, onde é que você precisa melhorar enquanto estudante. O quadro geral de estudos são suas metas e tarefas diárias, ou seja, é tudo aquilo que você vai desenvolver todo santo dia da sua semana. O autodiagnóstico é o santo graal.
Basicamente, quando você corrigir seu simulado, você vai alimentar ele com seus erros, colocando o número da questão que você errou, a disciplina da questão, o assunto que ela envolve e se você errou por falta de conteúdo ou atenção. E é nesses erros que a gente vai focar muito. Eu chamo isso de lacunas de aprendizado. Talvez sejam esses conteúdos que estão te tirando da sua aprovação. Mas eu acredito verdadeiramente que o grande diferencial disso é o contato direto com você. Ou seja, esse contato que a gente vai ter por WhatsApp mesmo. Para quem é da primeira turma do Profissão Estudante sabe, mesmo sem você me mandar nenhuma pergunta, eu todo santo dia tô lá enchendo o seu saco, te mandando um monte de mensagens para saber se você está estudando ou não. E eu acredito que esse carrapato no seu pé te ajuda bastante, não por pressão, tá? Mas é para te acompanhar mesmo, para saber que existe uma pessoa por detrás, te dando todo o apoio e auxílio que você precisa. O próprio Danilo falou isso no vídeo, ele falou que o que faltava para ele era exatamente esse acompanhamento. Porque quando eu vi que tinha um acompanhamento individual, e a gente ia sentar uma vez por mês para ver como é que eu estava caminhando com os meus estudos, era o que eu procurava desde o ensino médio. Alguém que me ajudasse a evoluir mensalmente, vendo onde que eu podia melhorar, o que eu tinha que fazer para melhorar e como melhorar. A minha evolução foi surreal. Quando você vê o parabéns, você foi selecionado, passa um filme na sua cabeça, Gilberto, um filme, cara. A primeira imagem que veio na minha cabeça foi da minha mãe e do meu pai. A primeira imagem que foi da minha mãe e do meu pai. Depois eu comecei a ver eu vindo aqui todo sábado, fazendo simulado, tomando aquele tanto de nota ruim, tendo que melhorar, e tendo que ter o pé no chão, ser firme. É uma sensação assim que não cabe na gente. A gente tem que gritar, tem que espernear e libertar, porque não cabe na gente. É uma coisa assim, fantástica. Legal, né? E não é nenhuma fórmula mágica, tá? Eu uso com os meus alunos uma ferramenta chamada de ciclo PDCA, isso mesmo. Para mim, é o grande diferencial de todo o meu trabalho com eles. PDCA são 4 verbos em inglês: plan, do, check e act. Plan é planejar. Primeira coisa, antes de você começar a estudar, você precisa planejar seus estudos. Depois desse planejamento montado de acordo com a sua realidade, não é aquele planejamento que é igual para todo mundo. Esse planejamento tem que ser altamente personalizado, principalmente de acordo com as suas habilidades e lacunas. Planejamento montado, depois você vai executar, do, fazer aquele planejamento. Só que durante a execução do planejamento, tem lá, o Sun Tzu já falava isso na Arte da Guerra, nenhuma estratégia resiste ao campo de batalha. Quando você vai mesmo para os estudos, você começa a enxergar algumas variáveis que você não estava enxergando antes. E todo planejamento de estudos, ele precisa desse dinamismo. Você que acha que planejamento de estudos é algo estático, você está muito enganado. Eu recebo um monte de mensagem, gente falando assim: Gilberto, já fiz não sei quantos planejamentos de estudos e não consigo seguir nenhum. É porque o planejamento de estudos não pode ser engessado. As dificuldades que você tem essa semana, por exemplo, talvez sejam outras na semana que vem. É por isso que você precisa estar constantemente mudando isso. E nada melhor que uma pessoa com mais experiência que você para te ajudar nisso. Daí vem o terceiro verbo em inglês, que é o check, que é checar. Isso mesmo, a gente vai checar os erros da execução do planejamento. Por que não tá dando certo na segunda-feira? Por que não tô dando conta de terminar, Gilberto, todos os conteúdos que eu tinha para estudar na terça? Por que eu tô ficando muito mais cansado na quinta que nos outros dias? Por que eu tô saindo tão mal na prova de natureza? Por que eu tô indo tão bem na prova de humanas? Todas essas perguntas precisam ser respondidas ao longo do processo. Você precisa ir ajustando a direção em busca do seu objetivo. E isso é o quarto verbo, que é o A, que é o act. É agir na correção dos erros. Se você está ali errando a execução do seu planejamento e não corrige esses erros, chances são que você vai se distanciar cada vez mais do seu objetivo. Eu costumo falar que a aprovação vem por aproximação. Como assim, Gilberto? É como se fosse um jogo de golfe. Tá lá o jogador, dá uma tacada muito longa, mas é claro que às vezes é muito difícil de acertar de primeira, né? Daí ele joga a bolinha próximo do buraco. Depois ele vai lá com tacadinhas menores até chegar no buraco, que é o alvo dele. Portanto, você precisa ir ajustando as tacadinhas ao longo do processo. Só que se você não ajusta seus passos ao longo do processo, você se distancia cada vez mais da sua aprovação e vai continuar batendo na trave. É isso que acontece com uma grande parcela de estudantes que fazem vários anos de cursinho, prestam vários vestibulares e mesmo assim não passam. Ficam só na vontade, vendo todos os amigos passarem e ele não. Mas calma, tá? Esse ano é o ano da sua aprovação. Eu preciso que você acredite nisso. E o mais interessante de ser um curso online, que eu posso ter o privilégio de conhecer os mais diversos tipos de estudantes do Brasil inteiro, de todas as idades, classe social, do interior, da capital, alunos insatisfeitos com a carreira profissional que escolheram e agora estão voltando para estudar para prestar outro vestibular. Ontem mesmo eu estava conversando com a Júlia lá da Bahia.
Ela é aluna da primeira turma do Profissão Estudante. Ela estava falando que ela conseguiu passar para engenharia, só que enfim, ela começou a fazer e viu que não era aquilo que ela queria, o grande sonho da vida dela era medicina. E a gente conversou um pouco por WhatsApp mesmo, e o que eu aconselhei ela foi de realmente buscar o propósito da vida dela. E ela abandonou a engenharia e agora está seguindo um planejamento de estudos que eu passei para ela, com foco em medicina na Universidade Federal da Bahia. Priorizando os pesos certinhos de lá, priorizando as dificuldades dela. Foi um planejamento de estudos que eu montei com muito carinho, inclusive eu me associo um pouco a esse tipo de história, né? Uma pessoa abandonou um curso e agora está buscando outra coisa, enfim, eu acho que é isso que me move, é toda essa emoção por detrás da aprovação dos alunos. Bom, mas além desse acompanhamento, você ainda vai ter simulados semanais que eu já falei, todos eles com resolução, para você saber como é que faz cada questão e saber o que você está errando. Além disso, se você não tiver livro, fica tranquilo, tá? Que eu vou te mandar todos os materiais teóricos de estudos para você conseguir estudar todas as matérias até o Enem. E eu preparei um bônus especial para os 50 primeiros que se inscreverem nessa nova turma. É o Física Enem e o Química Enem. É um curso que eu e o professor Zé Carlos montamos para abordar os conteúdos mais abordados de Química e Física para o Enem. Só que só vale para os 50 primeiros que se inscreverem. E uma cerejinha de bolo que eu vou dar, que é meu super bônus, os 3 primeiros alunos que se inscreverem vão ganhar 3 sessões de coaching comigo, isso mesmo, presencial ou por Skype. Se você for aqui de Goiânia, você vai ter o privilégio de vir aqui pra gente bater um papo na minha sala mesmo, 3 sessões. Agora, se você for de outra região, se não for aqui de Goiás, por exemplo, a gente faz isso por Skype, tá? Mas é claro, né? É uma turma exclusiva, ou seja, é uma turma bem pequenininha mesmo, as vagas são bem limitadas. São milhares de pessoas que me acompanham nas redes sociais, infelizmente eu não consigo atender e acompanhar todo mundo. É por isso que as vagas são bem escassas mesmo. E é por isso, inclusive, que eu deixo um tempo de inscrição só por 7 dias. Então, a partir de hoje, mais 7 dias é o tempo que você tem para pensar direitinho e se inscrever. Mas é claro, como as vagas são limitadas, chances são que quando terminar esse vídeo, talvez uma hora depois já não tenha mais vaga. Infelizmente, eu não vou mais poder deixar 7 dias aberto para você fazer a inscrição. Só que me perdoa, tá? É porque o grande diferencial é esse acompanhamento. Se tiver gente demais, eu não vou conseguir acompanhar. Gilberto, pelo amor de Deus, mas quanto que custa isso? Fala logo, você tá falando tudo que tem no seu curso, mas não fala quanto que é. Olha só, para fazer as sessões de coach comigo hoje, dependendo do seu objetivo, é um investimento de R$7.000, tá? Nesse curso Profissão Estudante, que é meu acompanhamento online, eu coloquei um preço que é um pouco mais acessível, afinal de contas você que me acompanha é estudante, às vezes você nem trabalha ainda, são seus pais que pagam suas contas, é por isso que eu resolvi colocar um preço mais condizente com a sua realidade. Então, para você fazer parte dessa turma exclusiva do Profissão Estudante, para ter o meu acompanhamento, para ter toda a jornada da aprovação montada por mim e ainda aprender todas as técnicas de estudos que eu vou te ensinar, o investimento simbólico é de 12 parcelas de R$43,55. Caraca, Gilberto, é um pouquinho mais de R$1 por dia. Eu sei, tá? É um preço simbólico, como eu te falei. Eu sei que você é estudante, você ainda não tá na fase da vida de trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro, então foi um incentivo que eu dei para te ajudar a pagar esse curso. Gilberto, mas é a jornada da aprovação que você falou que montou pra gente, um planejamento de 90 dias. Fica tranquilo, eu montei esse planejamento para vocês. Só que agora você tem 2 opções. A opção 1 é simplesmente pegar esse planejamento e tentar seguir sozinho, tá? Com esperança de realmente poder dar certo. Ou você tem a opção 2, que é de deixar eu montar a sua jornada da aprovação e te acompanhar durante esses 3 meses. Além disso, aprender todas as técnicas de estudos que vão aumentar sua performance de aprendizado, te gerando mais resultado em menos tempo, ou seja, sua tão sonhada aprovação esse ano. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. E agora é com você, tá? Basicamente aqui embaixo existem 2 botões, opção 1 é só a jornada, opção 2 sou eu mais a jornada e você que vai escolher agora. Só não esquece de uma coisa, tá? São suas escolhas do presente que causarão transformações extraordinárias na sua vida no futuro. Agora é com você. Eu só não quero que você se esqueça de uma coisa. Esse ano é o ano da sua aprovação. E eu estou muito motivado para conquistar isso junto com você. E se você optar por vir comigo, daqui a alguns segundos eu te encontro lá na nossa turma exclusiva para a primeira aula. Um forte abraço.